Eu sou Raul Lopes de Souza. Nasci em 1979 e a graça me resgatou. Ele gostava da escola sabatina, a gente levava na hora certa, ele participava, ele lia a lição da escola sabatina sozinho, estudava, gostava dos desbravadores, gostava de cantar no coral. Foi um excelente desbravador do nosso clube Luzeiros do Vale. Sempre cumpriu fielmente a parte que lhe correspondia. Aos 19 anos de idade, Raul começa a se afastar, um passo de cada vez, até se encontrar longe de Deus. E assim como o filho pródigo saiu de sua casa, Raul agora sai da igreja e se afasta dos princípios que havia conhecido. Durante 12 anos eu parei de ir na igreja e passei a frequentar lugares como esse, baladas. Conheci o mundo da música eletrônica, das raves, do poker e das drogas. Teve uma época que eu usava mais de 10 tipos de drogas diferentes. Maconha, cocaína, êxtase. Mas, sinceramente, nada disso me fazia feliz. E a pessoa cai, Deus chama de volta. Pode cair não sei quantas vezes, o Espírito Santo está ali tocando, né? Então, eu me lembrei, porque o Raul chegou aqui em casa chorando, muito deprimido. Eu me assustei até, né? Agora, com 31 anos de idade, o Raul vive um momento de depressão, de profunda crise. Ainda distante da igreja, dos amigos, tentando se encontrar. É quando Deus entra em cena através de uma pessoa muito querida, a avó Leia, e de um livro, Patriarcas e Profetas. É aqui que a sua história começa a mudar. Quando eu recebi esse livro da minha avó, eu fiz uma oração para Deus, pedindo vontade de ler esse livro. Porque eu sabia que, por mim mesmo, eu não ia ter vontade. Deus respondeu a minha oração e em 3 meses eu terminei a leitura. Mas foi com a Ciência do Bom Viver, esse outro livro, que eu entendi que ainda existia graça para mim. E eu tomei a decisão de voltar para os braços dele. E ele foi lá no fundo do poço e Deus o alcançou ali. Você, quando está fora, você não imagina a dor que você está causando, a preocupação que você está causando às pessoas. Então, ouvir minha mãe falar e você vê o outro lado da moeda, enquanto você estava lá se divertindo e sendo inconsequente, fazendo da vida uma roleta russa. Você tem um monte de pessoas que te amam e que estavam orando por você. Eu sempre pedia para o Espírito Santo tocar no coração dele. Fizesse ele se lembrar das coisas que ele havia aprendido. Como está escrito em Romanos 5:20, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, quando eu entendi esse verso, eu passei a vivê-lo na prática. Que ele estava perdido e voltou. Isso é um presente que Deus me deu e que eu nunca vou cansar de agradecer, para sempre. Nos locais onde antes eu ia em shows, eu já fiz ações missionárias com a minha igreja. Na rua onde eu pegava droga, eu já levei também literatura evangélica. Antes eu cantava nos bares, hoje eu louvo a Deus nas igrejas. As terças-feiras de pôquer viraram terças de estudo bíblico. E pela graça de Cristo sou bem-sucedido nos negócios e Deus me deu uma família linda e uma esposa maravilhosa. Hoje eu vejo no Raul uma vontade muito grande de alguém que quer caminhar ao lado de Deus e ter um relacionamento cada vez mais íntimo, mais próximo de Deus. Vendo a história do Raul, eu não tenho dúvidas de que o Raul foi resgatado, e não só resgatado, mas transformado pela graça de Jesus. Graça é o amor infinito que Deus tem por nós. Sempre existiu e sempre vai existir. Graça também é o tempo que Deus tem de conquistar o coração humano. E também é o tempo que nós temos de aceitar esse amor.
Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz e a esperança então proclamar com poder que ninguém jamais viu. Nós seremos canais para pregar salvação, viveremos na graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Raul, que bom que você veio nessa noite.
Que bom que você permitiu que a graça de Deus te alcançasse mais uma vez. Essa Bíblia significa isso, a graça de Deus.